Bom, na página 58, tá? Nós vamos destacar nesses tópicos a interpretação de dados de determinada tabela, organizando essas informações para a construção de leitura, interpretação de gráficos, e o tipo de gráfico apresentado é o gráfico em barras, tá? Verticais, colunas. Então, vale ressaltar que essas tabelas e gráficos é necessário haver título, tá? Legenda e informações sobre os elementos analisados. Então, aqui, algumas informações. A professora Cecília fez uma pesquisa sobre a idade da pessoa mais velha da convivência de cada aluno. Enquanto os alunos falavam a idade de cada um deles, ela escreveu na lousa. Então, veja, podemos escrever as idades e contá-las conforme elas aparecem. Aqui nós temos as idades. Esta maneira de organizar as idades está confusa, não acham? Alguém conhece uma forma melhor de fazer isto? Então, aqui, ó, melhorou, está mais organizado, mas ainda tem muita informação. Aqui nós temos as idades relacionadas e cada idade representada por um ponto, né? Por um traço de quantas pessoas têm essa idade. Então, cada traço aí simboliza uma pessoa. O que vocês acham de fazermos um gráfico? Eu nunca vi um gráfico com tantas colunas, mas poderíamos tentar. Na página 59, após a troca de ideias, a professora Cecília e a galera do ético encontraram uma forma mais simples de organizar as informações. Agora sim, ficou fácil de observar os resultados. Aqui nós temos aqui os pontos, né? Cada ponto aí vale para uma pessoa daquela idade. Cada tracejado. Vejam como fica com as idades agrupadas em intervalos de 66 a 70. Aí aqui já organizou, né? Por algumas idades. Aí depois de 71 a 75 e assim por diante. Não foi somente uma idade para não ficar tão extenso. Colocaram por grupos. Com as informações obtidas, a professora Cecília construiu a tabela a seguir. Então, vamos observar a tabela. Idade das pessoas mais velhas da convivência dos alunos do terceiro B. Idade e o número de pessoas. Na página 60, para visualizar melhor as informações, a professora Cecília organizou os dados com os alunos em um gráfico de colunas, veja. Então, aqui, ó, o gráfico possibilita transmitir visualmente as informações das tabelas de forma fácil e rápida. Então, nós temos aqui, podemos observar onde para o verde, o amarelo, o azul, o laranja, o vermelho e o azul. E as idades, as referências de idade. Aqui, com os colegas e o professor, construam uma tabela com a idade das pessoas mais velhas da convivência de cada um de vocês. Bom, como era para ser uma atividade feita em sala de aula, o que eu sugiro a vocês? Que vocês façam entre a família, tá bom? Em seguida, construam um gráfico correspondente a essa tabela, tá? E copiem no espaço a seguir. Então, vocês podem construir uma tabela com a idade da pessoa mais velha da convivência de cada um de vocês, entre a família, para poder vocês conseguirem completar a atividade. Página 61, tabelas. As tabelas são excelentes opções para organizar dados e oferecem muitas informações em pouco espaço. Vamos conhecer alguma delas. Existem tabelas que organizam apenas uma informação, como esta em que coloquei o nome de alguns dos meus amigos. Então, a tabela 1, o nome, Felipe, Alice, Maria Eduarda, João e Ana Clara. E a tabela 2. Aí já vem a altura aqui. Felipe, Alice, Maria Eduarda, João, Ana Clara, tá? A altura. Podemos usar tabelas para relacionar duas informações. Veja esta com a altura dos meus amigos. Então, aqui vocês vão preencher. Vamos aprender a ler as informações organizadas em uma tabela. Observe a tabela 2 e complete as lacunas a seguir. A tabela 2 relaciona as informações, que é o quê? Aí vocês vão dizer o que relaciona na tabela 2.
B, a altura de cada um foi medida em... Aí você vai ver a altura, como foi medida. Letra C, espaço é o mais alto de todos. Quem é o mais alto de todos? E quantos centímetros ele tem? E na letra D, quem tem 1,27 centímetros de altura é... Aí você vai responder quem é. Ou 127 centímetros de altura também. Aí você vai colocar o nome. Vamos organizar em uma tabela várias informações ao mesmo tempo. Aqui nós temos a tabela 3. Temos idade da pessoa mais nova da convivência e idade da pessoa mais velha da convivência. Felipe, Alice, Maria Eduarda, João e Ana Clara. Aí você vai observar a tabela 3 e responder os itens. Letra A, quantos anos tem João? Só você olhar pela idade, aonde para. B, quantos anos tem a pessoa mais velha da convivência de Ana Clara? Aí você vai na tabela de Ana Clara. C, quem convive com a pessoa mais velha? Então, quem convive com a pessoa mais velha? Você vai ver quais são os nomes da pessoa que convive com a pessoa mais velha. E letra D, qual deles convive com uma criança de 1 ano? As tabelas precisam de títulos para facilitar a identificação dos dados que aparecem nelas. Então, veja outro título escolhido por Francisco para a tabela. Meus amigos e as pessoas de sua convivência. Tem idade da pessoa mais nova da convivência e idade da pessoa mais velha de convivência. Na página 63, observe as tabelas e marque um X, o título mais adequado a cada uma. Aí aqui nós temos, nome e cor. Aí você vai assinalar. Aqui são amigos coloridos, cores secundárias ou cores favoritas. Dia da semana: manhã, tarde, noite, sexta-feira, sábado e domingo. Períodos do dia: previsão do tempo para sexta, sábado e domingo ou previsão do tempo para esta semana. Aqui nós temos: pesquise o número de sapato dos alunos da sala onde estuda e preencha a tabela. Não será possível fazer com os alunos da sala, então você pode fazer com a família. Preencher a tabela com a família de vocês. Não vai ter problema nenhum. Página 64. Organize as informações da tabela anterior no gráfico a seguir. Você vai depender da resposta da atividade anterior, tá? Que você vai resolver com a sua família e vai responder esse gráfico aqui, da quantidade. 3. Escreva um texto sobre o que você descobriu em relação ao número dos sapatos, tá? Nós começamos e você termina. Uma pesquisa sobre o número dos sapatos da nossa família, por exemplo, foi feita hoje. Com essa pesquisa, descobri que... Aí você vai continuar o texto. Lembrando que você tem que fazer com a sua família, porque nós não temos como fazer com os alunos da sala. Você vai ver, por exemplo, expor a forma no texto as quantidades encontradas, por exemplo. Na página 65, aqui temos o pai, avô, filho e bisavô. Quem vem antes de quem? O trisavô vem antes do bisavô, que vem antes do avô, que vem antes do pai e que veio antes do filho. Ufa! Então, você vai responder aqui. Ajude a galerinha a resolver o desafio. Em uma festa de família, estavam reunidos Akio, Hiroshi, Norio, Yuji e Keiji. Descubra quem são a criança, o pai, o avô e o bisavô e o trisavô, sabendo que Yuji é o mais novo de todos. Norio é pai de Yuji. Hiroshi é pai de Norio. Akio é pai de Hiroshi e Keiji é pai de Aiko. Então, você vai escrever os nomes, tá? Aqui temos o pai, aqui nós temos o bisavô, o avô, o trisavô e a criança. Aqui na plataforma, nós temos aqui, número 1, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro.
Número 2, você vai explicar sobre o metro. E número 3, você vai citar 3 objetos que podemos medir com o metro. E número 4, o que significa a palavra metro. Tá? No número 2, você vai explicar. E no número 4, você vai dizer o que significa.